Olá, chegou a sexta-feira, dia 26 de janeiro e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. E a gente segue com um programa especial falando sobre o Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E aqui no nosso estúdio vamos conversar também sobre o uso das redes sociais. E os nossos convidados para o bate-papo de hoje, eles já estão aqui no nosso estúdio. Vamos conversar aqui com a irmã Marcilene Pereira, ela que é conselheira do Departamento de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vai nos ajudar com dicas e orientações sobre o tema o diácono Everton Almeida, ele que é maestro do grande coral de adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E olha só, antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, vamos de música. Aqui está parte da equipe de louvor que está ministrando no Congresso de Adolescentes e a gente vai escutar um pouco mais de música. Daqui a pouco a gente vai apresentar os componentes, né, do grupo de louvor e também falar sobre da primeira noite. Ontem teve início, né, foi a abertura oficial do Congresso. Como é que foi a primeira noite? Foi boa? Quais as expectativas para a segunda noite? Daqui a pouco a gente vai saber com aqui os adolescentes que estão participando diretamente do Congresso. Mas agora vamos de música. Podem ficar à vontade. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Olha só, que bênção, né? E a gente está aqui com três componentes parte, né, do grupo de louvor que participou ontem da abertura. O que é que vocês acharam da abertura? Foi bênção? Tem como resumir algumas palavras como é que foi a noite de ontem de abertura? Primeiro eu vou apresentar, né, que é o Matheus Barbosa, ele que tem 15 anos, já é a quarta vez que participa do Congresso. Matheus, a expectativa, você falou ontem no programa, né, no Assunto do Dia logo pela manhã. A noite foi a abertura. Hoje você está aqui para falar o que é que foi, né, essa primeira noite. Como é que foi essa primeira noite? Superou as expectativas? Pai do Senhor, a todos que estão assistindo. Foi uma noite de bênçãos, graças a Deus. E Deus me surpreendeu muito. Ele me deu, graças a Deus, renovo espiritual. A palavra foi uma palavra muito boa. E eu creio que todos que estavam ali, os que estavam assistindo, acompanhando, foram abençoados. E Deus falou poderosamente ontem, naquela noite. Que bênção, né? O Ricardo Henrique também está aqui, tem 16 anos, já é a quarta vez que participa de congressos, sim, mas todas as vezes, né? Cada abertura tem algo marcante, tem algo diferente. Como é que foi a de ontem? Pai do Senhor a todos, como o Matheus falou, foi uma bênção, marcou a minha vida, o Espírito Santo me renovou mais uma vez e acredito que renovou a vida de várias pessoas que estão nos assistindo. Que bênção. Faiana Cristina tem 16 anos e já é o terceiro congresso participando. A noite foi especial de ontem, hein, Faiana? Foi sim, paz do Senhor a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e comentando um pouco sobre a noite de ontem, que foi muito maravilhosa. Graças a Deus, ele se fez presente ali naquele lugar e a palavra foi muito boa. Uhum. Para não ficar só nas nossas palavras, né? Hoje é o segundo dia do congresso, do 18º Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E tem uma programação hoje. À tarde e à noite tem programação no Templo Central e a partir deste momento vamos acompanhar um resumo da primeira noite do Congresso. Você vai conferir a partir de agora os melhores momentos da abertura do evento. Olha só como foi especial a noite de ontem.
Eu fico pensando porque esse presente veio antes dos rapazes se prostrarem. Porque se você olhar para o texto, irmão, eles só se prostram depois que dão o presente. É porque Deus estava presente ali, dizendo: antes, filho, das minhas promessas se cumprirem, guarda o teu coração. Eu não vou cumprir as promessas se no seu coração ainda tiver marcas, feridas, ódio, desejo de vingança. Olha só, olhando essas imagens, né? Vem o que no coração de vocês? O tema do congresso, né? Guarda o teu coração. Como é que o coração de vocês estão neste momento ao rever os melhores momentos da primeira noite, né? Que foi a abertura desse congresso tão especial para os adolescentes da igreja. A gente viu agora os melhores momentos, o momento de louvor, onde vocês participaram, né? Nesse primeiro momento. Depois teve a ministração da palavra de Deus. Vendo, né? Tudo isso que aconteceu no congresso. Como é que está, né? O coração de vocês? Um dos momentos mais inesquecíveis que teve no congresso, que me marcou muito, ontem foi a pregação, que ele falou sobre José, que foi ministrado pelo pastor Lorival, isso. Foi uma bênção. Eu senti muita presença na parte da palavra também, mas um dos momentos que também me marcou muito foi quando a gente cantou o hino oficial, que assim, me lembrou muito das coisas que eu já passei na minha vida. E eu vendo ali a presença de Deus e tal, e as confirmações das promessas, foi um momento muito glorioso para mim. E quem ainda não chegou, né? Não participou da primeira noite, a noite de abertura, vai fazer o que agora? Dá uma mensagem, né? De desafio, quem está em casa, pode sair de casa, pode acompanhar pela Rede Brasil também. Mas se tem, né, essa possibilidade de chegar até o Templo Central, vale muito a pena. Vale. Presenciar aqueles momentos é diferente. É verdade. Você vê é uma coisa, mas você está ali sentindo a presença, você está ali escutando os hinos, escutando a comunhão dos irmãos. É muito bom, muito glorioso também. É muito forte, né? Isso só foi um pouco, né, do que teve na abertura do congresso. Tem muito mais até o próximo domingo. E daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais sobre o congresso, né, os melhores momentos, que é o maior evento. Vale muito a gente lembrar que é o maior evento no estado voltado para adolescentes. Mas a partir de agora vamos conversar um pouco sobre o uso das redes sociais. Vamos conversar com os convidados de hoje. Queria dar boas-vindas, né, aos dois convidados que estão aqui no nosso estúdio. O diácono Everton Almeida, maestro do Grande Coral. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor, fique à vontade. Muito obrigado, irmão Waldson, a paz do Senhor, a todos que estão nesse momento nos assistindo. E como já foi falado aqui pelos adolescentes, estamos em um clima espiritual muito bom, muito gostoso. Ontem já foi maravilhoso. E como hoje o tema fala sobre redes sociais, esses adolescentes estão mostrando em cadeia nacional como é bom servir a Deus, como é bom trabalhar para Ele, a alegria deles. Também queria dar boas-vindas à nossa segunda convidada, a irmã Marcilene Pereira. Ela é conselheira do Departamento de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Irmã, amém. Seja muito bem-vinda, a paz do Senhor, e também fique muito à vontade. A paz do Senhor, obrigada. A gente, por falar do tema, né, uso de redes sociais, a gente pesquisando na internet, a gente se depara com algumas pesquisas que são importantíssimas para a gente trazer informação para você que está em casa. Olha só o que diz essa pesquisa. Os adolescentes brasileiros, eles passam cada vez mais tempo usando os dispositivos móveis. Uma pesquisa realizada pela Amdocs, né, em 10 países, ela aponta que os jovens entre 15 e 18 anos não desgrudam do celular. 64% eles costumam checar as redes sociais assim que acordam. E dentre os entrevistados no Brasil, 55% acreditam que seu smartphone os tornam mais espertos e legais. Mas será que é mesmo isso na prática, né? Vamos saber com a ajuda dos convidados e também a opinião dos adolescentes que estão aqui no nosso estúdio, né? A justificativa de utilizar o smartphone, por exemplo, para ter acesso à internet e ao mundo, né? Que através da internet a gente se conecta com o mundo.
essa impressão, né, de ser legal, de ser esperto, pode ter um perigo nesse pensamento, se achar esperto demais, irmã Marcilene? Sim, é bom ressaltar, Valdson, que a tecnologia, a internet, as redes sociais, não é uma coisa ruim. Não é? A gente não pode também aqui dizer que tem só coisa ruim. É bom, o avanço da tecnologia é benéfico, mas a partir do momento que eu não sei usar essa tecnologia, aí é prejudicial. Então, como você falou da pesquisa, né, que os jovens ele passa cada vez mais tempo na internet e muitas vezes passa vendo coisas que não edificam. Então, nesse ponto, é muito prejudicial, sim. E surpreende, Diácono, 64% deles checarem, né, as redes sociais assim que acordam? Irmão Valdson, eu creio que até não surpreende, não, né? Porque tanto adolescentes como jovens, e eu creio que até os adultos também, o primeiro ato deles ao acordarem é olhar se tem alguma mensagem, se alguém falou com eles. Eu creio que o Brasil, segundo pesquisas, é o segundo país que mais usa um aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, só perde para a Índia. Então, esses adolescentes, de 64%, utilizando logo que acordam, não surpreende, mas tem que se ter sempre aquele cuidado de saber como utilizar. Pois bem, daqui a pouquinho vamos saber a opinião aqui dos nossos convidados, né, os adolescentes. Mas agora a gente quer chamar você que está em casa para que você venha participar, venha interagir com a gente. Vamos construir juntos esta edição especial do programa. Olha só, a princípio você pode interagir respondendo a nossa pergunta de hoje, respondendo a nossa enquete. A pergunta é a seguinte: você acredita que as redes sociais elas influenciam no comportamento dos adolescentes? Sim ou não? Você vai ligar para responder e vai responder de forma objetiva. Sim ou não? Você acredita que existe uma certa influência das redes sociais? 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível a partir deste momento para você ligar, participar, responder nossa pergunta e também interagir mandando sua dúvida sobre o tema. Nossa fanpage também já está disponível, facebook.com/assunto do dia. Você vai usar a internet de forma inteligente agora para participar e interagir. Pode mandar perguntas sobre o Congresso, pode também mandar perguntas sobre o uso das redes sociais, que é o tema do programa. Também está disponível agora o nosso WhatsApp, 991774828. 991774828. Participe com a gente, mande sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo aqui no nosso programa. E a gente segue aqui, né? Mostramos a pesquisa, a importância do uso da rede social, mas os adolescentes que entendem mais, né? Que estão nesse perfil, né? Da pesquisa que acabamos de divulgar. Quem é que gosta mais de vocês três, de usar mais redes sociais e usar mais internet? É o Ricardo. Eu até lhe acompanho no Instagram. Oh, coisa boa. Seguimos, né? Nos seguimos mutuamente. Mas em relação a conteúdo, né? O que é que você mais gosta de olhar? Por que chama tanta atenção a internet? Eu, na maioria das vezes, quando eu vou mexer no meu smartphone, eu fico no Instagram, no Facebook, só nas redes sociais, acompanhando as pessoas, tal, curtindo as fotos. É interessante, é bom evangelizar legal, também. Evangelizar também é uma boa ferramenta. Falar do amor de Deus. Mas quanto tempo, em média, você passa na frente? 4 horas, assim. 4 horas. Acha um tempo normal? Um tempo... Eu acho razoável. Razoável. 4 horas. Mas 4 horas seguidas ou tem um intervalo? Tem um intervalo, claro. Às vezes eu pego o celular, deito, faço alguma coisa. Dentro dessas 4 horas, né? Ele fala que é interessante, ele conversa com os amigos, também tem a parte da evangelização. Esse tempo, né? É muito subjetivo essa questão de será que é razoável? Ele fala que para ele é razoável. Mas será que 4 horas não é muito tempo, não? Ele passar na frente do smartphone, irmã? Eu vou dar um conselho assim um pouco... assim como as pessoas mais antigas, né? Não sou tão antiga assim, mas se você imaginar 4 horas que você passa nas redes sociais, eu acho que dá para acabar um livro. Eu acho interessante. Dá para acabar um livro. Eu lembro que eu peguei um livro recentemente, eu já li esse livro 3 vezes. E eu estava à espera de um médico, o médico atrasou e eu acabei ele, acho que foi 3 horas. Então, é só um conselho, claro. Mas eu acho que o Ricardo também tem a preocupação de estudar, de não abrir mão de leitura, né, Ricardo? Isso.
Vamos entender a parte dele também, Marcos. Para você, redes sociais não é um atrapalho. Isso não é um atrapalho. Podemos usar para o reino. E o tempo que você também gasta, você acredita que também não vem a meio que atropelar alguma atividade que você teria que fazer? Sim, porque não é seguido, eu divido, entendeu? Você sabe dividir isso. Horário para estudar, horário para usar rede social, horário para conversar também no face a face, né? Que também é importante essa troca. A Faiane gosta também de utilizar redes sociais? Eu gosto, já gostei muito antes. Já compartilhou alguma foto do congresso ontem? Já colocou a hashtag Guarda o Teu Coração? Já. Porque quem estiver lá, né, pode fazer verdade, isso. Hein? Marquei até a localização para quem quiser ir, já tá mais fácil. Eu não passo muito tempo, assim, eu passo muito tempo na igreja. Meu tempo é mais dedicado à igreja e aos estudos. Então é mais ou menos essas horas, porque quando acordo, aí faço alguma coisa, pego o celular, vejo, depois solto, faço alguma coisa. Então é mais ou menos 4, 3 horas também, que nem Ricardo falou. Não é direto, mas é assim, meio que partido do tempo. É só. Tem essa divisão do tempo, né? Isso fica muito claro que eles têm essa preocupação de estudar, de evangelizar, de propagar, né, o evangelho e também de divulgar os eventos da própria igreja. É um ponto muito positivo, maestro. Não, claro. Valdo, na sua fala você disse que o uso inteligente das redes sociais, isso é maravilhoso. Nós temos uma arma tremenda, que são as redes sociais, que é algo que globaliza, né, toda a comunicação, todo o relacionamento. Então, como a Faiana falou, como o Ricardo falou também, o Mateus também, precisamos usar isso de forma inteligente e usarmos para o reino de Deus, né? Usarmos para propagar a mensagem do Evangelho, assim como estamos fazendo nesses dias de congresso de forma mais específica. E o fato, né, de estar ali no ambiente virtual, vocês ficam mais desinibidos, né? Ficam mais comunicativos ou não tem nenhuma relação? Vocês não observam isso não? O que vocês são aqui, vocês são nas redes sociais em relação à timidez, né? Aqui vocês são tímidos? Não, um pouquinho só. Não, eu não sou tanto, eu falo muito, na verdade. Mas nas redes sociais eu procuro falar pouco, porque não é a mesma coisa, entendeu? Já é o contrário, né? Você percebe ao contrário, tenta se resguardar, né? Se exibir assim, no bom sentido, né? Que fique bem claro. Mas assim, de divulgar as coisas, de falar para os amigos, você prefere pessoalmente? Prefiro pessoalmente. É mais falante. É verdade. E o Ricardo? Eu sou um pouco tímido pessoalmente. Tímido pessoalmente, mas na internet você percebe que tem uma força maior, né? Você tem uma força maior na internet. Conversa mais, sem a timidez. Tem algum perigo nessa relação de ser mais desinibido na internet e pessoalmente ser mais tímido e vice-versa? Porque às vezes as pessoas elas podem, né, entrar numa discussão um pouco mais aprofundada, isso pode gerar um conflito. Não é o caso, que fique bem claro, né? Não estamos falando, exemplificando eles, mas assim, só essa questão do tempo que eles ficam, essa questão da timidez e na internet ter um pouco mais de liberdade para falar. Isso pode ter um perigo? É interessante que na internet a gente fica mais... a gente está atrás de uma tela, né? Atrás de um smartphone e a gente acaba ficando mais à vontade para falar coisas ou digitar coisas que a gente geralmente não fala pessoalmente, né? Mas também se a gente usar de uma maneira consciente, se a gente pegar, por exemplo, aquele momento que a gente passa na internet, às vezes para fazer até uma pesquisa, um trabalho de escola, né? A internet é muito útil hoje em dia. Agora, passar muitas horas postando coisas, e às vezes coisas que não edificam, né? Então, deve ser usado conscientemente, sabendo que, como você falou também, a gente pode usar também as redes sociais para a glória de Deus, marcar pessoas com textos bíblicos. Às vezes, a gente na escola tem muita timidez de pregar o evangelho, por exemplo, não é? E os próprios amigos, às vezes, não abrem um diálogo sobre Jesus, né? Sobre salvação. Às vezes é difícil, o adolescente tem essa barreira, né? Muitos adolescentes, não todos. E aí a internet entra como um agente para que a gente possa falar de Jesus, colocar um versículo, um texto, e a timidez fica um pouco do lado, né? Às vezes, pessoalmente, a gente não consegue. Mas pela internet você pode fazer isso, evangelizar. E funciona mesmo, né? Por experiência própria. Às vezes a gente está passando por um problema ou está num momento que a gente está um pouco mais triste e às vezes algumas pessoas começam a compartilhar mensagens e aquela mensagem ela tem o endereço certo, né, Diácono? Não, com certeza. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu também? Muitas vezes. Tem hora que a gente acorda um pouco mais triste, mais angustiado.
quando vamos ali a uma rede social, que algum outro irmão, algum outro amigo compartilha um versículo, na hora a gente já vem assim, Deus está falando comigo. Quando ele vem assim, olha, Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, aquilo te anima. Então, é o uso benéfico da rede social, até para as nossas almas mesmo, né? Quando a gente recebe uma mensagem dessa, é algo maravilhoso e torna o dia, nos torna um dia bem melhor do que quando acordamos. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia, mas agora tem mais música. Vamos encerrar esse bloco do programa com mais músicas aqui com os adolescentes que estão participando da 18ª edição do Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Podem ficar à vontade. Vou seguir lutando, vou seguir vencendo. Meu alvo é Cristo, minha casa é o céu. Vou seguir cantando, a Deus adorando. Entreguei a Ele todo o meu coração. Não posso parar, nem olhar atrás. Pela fé já estou vendo a linda Sião. Choro, lá não há morte, não há tristeza, nem solidão. Lá só há gozo e alegria eternamente. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o Congresso de Adolescentes e também debatendo sobre o uso das redes sociais. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando neste momento. O destaque do site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco é o seguinte: o adolescente cristão e o uso da tecnologia. Um teclado, um monitor e um mundo. Assim é a web. A rede social é um meio de comunicação muito utilizado entre os adolescentes, mas é preciso usá-la com moderação. Ela pode contribuir como uma ferramenta de informação e também de comunicação entre as pessoas, principalmente quem está muito distante. Mas se ela não for bem utilizada, se não for utilizada de maneira correta, ela pode se tornar um grande perigo. Por isso, é importante que os pais fiquem atentos ao uso de celulares dos filhos para evitar que o uso excessivo da tecnologia cause problemas futuros e até interfiram no rendimento escolar. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigada por essas informações. O uso racional da tecnologia. Você que está em casa vai ouvir muito falar essa expressão, uso inteligente das redes sociais. Os adolescentes que estão aqui participando do congresso e também participando do programa já falaram para a gente que tem, essa preocupação em usar a internet de forma inteligente. Vocês têm uma espécie de filtro para meio que saber se o que está acessando é algo que vai edificar, algo correto, é uma informação verídica? Vocês têm essa preocupação? Sim, é importante os pais terem o controle dos celulares dos filhos, e meu pai e minha mãe, eles têm o controle. E é raro eu sair com o celular. Eu tô saindo porque tô na Rede Brasil, né? Não é todo dia. Até porque a situação do Estado não tá lá essas coisas todas, né? Pra gente estar saindo de transporte público e no meio da rua utilizando o celular também, né? Sim, aí geralmente ficam com eles. Aí eles ficam tendo essa visão dentro do meu celular e tal. Como é que foi para aceitar, né? Seu pai, sua mãe, olhar esse celular? No começo teve uma certa dificuldade, uma certa resistência? Não. Para o Ricardo, tranquilo, né? Mas tem alguns adolescentes que têm uma certa barreira e uma certa resistência, né? Em deixar os pais olharem as redes sociais, por exemplo, e outros aplicativos que utilizam no celular. Aí como é que esse pai que tem esse bloqueio com o filho, como é que ele deve se comportar? O que é que ele deve fazer? Que dica a gente poderia repassar para esse pai para gerar essa confiança, né, no filho e para que ele mostre o que é que ele está acessando, quais os interesses, né, de estar utilizando tanto as redes sociais? É interessante o que o Ricardo falou, né, que o pai e a mãe dele acompanham
ele nessa jornada de descobertas que a internet oferece, né? É importante os pais estarem bem presentes na vida do filho, não somente no uso do celular, mas em tudo, né? Inclusive, é bom ressaltar que o Departamento de Adolescente, aos pais que estão nos assistindo em casa, tem um serviço de aconselhamento para os adolescentes, quando existe alguma necessidade, alguma dificuldade, até um excesso no uso das redes sociais. Eu acho que vocês lembram, recentemente tivemos uma onda, né, desses jogos online, e um muito conhecido foi o Baleia Azul, foi muito difundido. E recebemos no departamento, eu faço parte do grupo de conselheiros, e recebemos no departamento adolescentes que estavam jogando esse jogo, se automutilando. E quando a gente vai a fundo e vai analisar direitinho, existia uma distância muito grande dos pais em relação a esse adolescente. Então, o que Ricardo falou aqui é muito importante, e parabenizo, não conheço a sua mãe e seu pai, e parabenizo desde já, tanto ele, pelo fato de ele não privar, não é, os pais disso, e os pais também saberem que tem essa liberdade com o filho. E o que eu percebo, Valdson, nos dias de hoje, é que os pais estão criando um medo de cobrar alguma coisa do filho, né? A gente tem que lembrar, a gente que é pai de adolescente, eu tenho um filho de 13 e um de 8, 2 meninos. E a gente tem que lembrar que o pai do adolescente, da criança, tem total autoridade sobre o filho, não é? E uma vez eu me lembro no departamento, uma mãe me disse assim, eu estou percebendo que minha filha está vendo muitas coisas e eu não sei o que fazer. Eu disse, e eu queria um conselho seu. Eu disse, a senhora quer que eu lhe aconselhe a quê? Ela disse que eu não sei como fazer. Eu disse, tira o celular. Aí ela se chocou, olhou para mim e parecia que eu estava dizendo uma coisa de outro mundo. Porque ela disse, ela usa o dia todo. Eu disse, dê limites, né? Olha, de tal hora a tal hora você usa. E agora não pode. Não leva o celular para a mesa. Não sai, se for estudar, se estuda num bairro distante de casa, não leva o celular, porque aí na escola tem acesso. Então, tem a questão de limite. Quem dá esse limite? É o pai e a mãe. Porque, naturalmente, a criança ou adolescente, ele não se limita, não é? Não é como esses adolescentes aqui, que se limitam, que tem instrução, né, da palavra de Deus, mas nem todos, às vezes não tem um pai crente, né, uma mãe crente, ele não se limita. E aí é o papel do pai e a mãe dar esses limites. Não vai ser a escola que vai dar limites, não vai ser um amigo que vai dar limites, é o pai e a mãe. Esse é o papel do pai e a mãe. E o pai e a mãe não pode criar barreiras, não pode ter medo. Então, eu sei que tem pais nos assistindo, não só adolescentes, pais nos assistindo. Delimita os seus filhos, não procure dar limite quando eles estão fora do limite. Mas antes que esse limite seja extrapolado, quando o seu filho, até criança mesmo e adolescente, começar a mostrar que perdeu os limites, você vai puxando devagarzinho, tirando o celular, desliga, esconde, olha, até essa hora. E pouco a pouco o adolescente vai acostumando, sabendo, olha, eu posso ir até aqui. Minha mãe está de olho. E ele vai criando esse temor. E sempre explicando, né, os motivos de retirar esse celular, de deixar por um certo período. É bom que tenha sempre esse diálogo. É muito importante conversar com os filhos. Sim, porque é muito fácil para um pai, falando no papel de mãe agora, é muito fácil chegar para o pai, para o filho e dizer, não faça isso. Não é? E as crianças hoje estamos focando nos adolescentes, mas desde a infância, por quê? Não é? Desde pequenininho, por quê? Não faça isso, mas por quê? Então, é bom explicar, né, os pais que estão nos assistindo, explicar o porquê. Por que isso não é bom para você? Por que isso está te prejudicando? Por que isso faz mal até para a visão? Faz mal para a tua vida espiritual. E explicar os porquês, né? E isso é importante, porque é fácil chegar, tirar e dizer, você não vai assistir. Não, é por causa disso e disso e isso, né? Quando colocar no castigo, ou dizer, olha, você está de castigo, você vai passar essa semana sem um celular, né? Às vezes acontece, os adolescentes que estão nos assistindo sabem que às vezes acontece isso, vai passar a semana sem celular, né, adolescente? Então, a gente tem que dizer o porquê daquilo. Porque quando acabar o castigo, ou quando acabar aquele período de abstinência, que eu digo, ele vai entender, eu excedi, e a lição vai ficar. Eu não posso exceder, porque senão meu pai vai tirar novamente, eu não quero perder. Então, é importante explicar assim. A gente falou sobre esse filtro, né? A gente comentou com o Ricardo esse filtro. É fácil se formar esse filtro, né? Como é que se constrói esse filtro em saber que aquela situação ali eu tenho que estar por dentro daquele assunto, que é um assunto que merece a minha credibilidade ou não? Como é que se constrói essa questão desse filtro, Diácono? Nós precisamos saber, os adolescentes também, daquilo do que edifica ou não. E o edificar não é só o edificar espiritual, que a gente fala, é o edificar intelectual também. Será que aquilo realmente eu vou perder tempo ou não? Ou aquilo é algo interessante, vai trazer algo, algum benefício para a minha vida?
Então tem que ter esse limite. Agora é muito difícil, Walter, conseguir esse limite. Até porque vivemos hoje e é imposto, irmã Marcelene, aos pais e aos adolescentes, uma sociedade sem limites. Uma sociedade onde o limite é algo muito subjetivo. Então, não se impõe mais, é o que o adolescente acha, entendeu? Se ele acha que está bem, se ele acha que tem que respeitar, se ele acha que tem que ver ou não aquilo. Então, tem que ter esse limite, tem que ser regrado e tem que saber se aquilo vai te edificar ou apenas vai te fazer perder tempo. E se não edifica, dá um bloqueio lá, né? Já aconteceu alguma situação com vocês de ter que bloquear uma pessoa que era inconveniente, que só transmitia ali nas redes sociais mensagens negativas, por exemplo? Já aconteceu com você, Faiane? Já aconteceu comigo, sim, um caso de algumas amizades na escola que, assim, não vinham para o meu bem. Então eu pedi direção a Deus para poder me afastar dessa pessoa e tive mesmo que bloquear ela. Foi o último caso e eu tive que bloquear porque não me levava mais para perto de Deus. Ok. Vamos colocar o Matheus também na conversa, né? Será que ele gosta de usar redes sociais? Tem certo controle também dos pais? Você acha que isso também é muito importante? Sim, quando o Ricardo falou aqui dos pais dele, eu me identifiquei muito com meus pais. E porque eles estão sempre lá perto de mim, eles estão sempre monitorando o que eu vejo, o que eu estou fazendo. E se eles estão percebendo que está tendo algum excesso, eles chegam para mim, eles reclamam, eles conversam. E eu acho que isso é muito importante mesmo, a presença dos pais na vida dos adolescentes e no que eles estão fazendo nas redes sociais. Que bom que eles são conscientes disto, né? Mas nem todos os adolescentes são. Agora, em relação a essa questão da exposição, falamos que você que está em casa, se está participando do congresso, você pode utilizar a hashtag, né? Guarda o teu coração e publicar um pouco, né, do que foi o congresso, da reunião com os amigos, mas em relação à exposição. Quando o adolescente ele não usa, né, de forma racional e se expõe muito na internet, quais as consequências dessa superexposição? A gente poderia pontuar algumas coisas para quem está em casa, irmã Marcelene? É interessante que, às vezes, o adolescente, né? Eu costumo dizer que o adolescente está numa fase de transição porque ele nem é mais criança e nem é adulto. Mas isso não isenta o adolescente de nenhuma responsabilidade. Então, tudo que eu exponho, eu tenho que me responsabilizar por aquilo, né? Eu estava vendo uma pesquisa que no Facebook, 33 pessoas que usam Facebook, de usuários de Facebook, admitem que usam uma personalidade diferente no Facebook. E 23% também admitiram que até colocam informações falsas. Então, veja que existe muita gente que se expõe de maneira errada. E depois a gente tem que lidar com as consequências, né? Veja que quando a gente se expõe, a gente está falando de nós mesmos. E a Bíblia fala disso também, não diretamente o termo Facebook, internet, mas a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. E você só digita o que está no seu coração. Né? A gente no Facebook ou em outras redes sociais, geralmente digitamos. Então a gente só fala, só digita, só posta o que o coração da gente está cheio. Se a gente está cheio de Deus, a gente posta um versículo. Se a gente está feliz por estar na casa de Deus, a gente posta uma foto do congresso. Não é verdade? Então, se a gente está feliz porque a gente foi para o ensaio do grande coral, foi para o ensaio dos adolescentes e a gente sentiu a presença de Deus, a gente vai colocar alguma coisa relacionada àquilo. Então, é fácil, às vezes, os adolescentes observam bem isso mais do que eu, acredito, que às vezes a gente tem pessoas no nosso hall de amigos e a gente vê que aquela pessoa só expõe aquele tipo de coisa, não é isso? Só expõe aquele tipo de foto, está sempre focado naquilo. Então, a gente já dá para perceber, essa pessoa não tem temor de Deus ou está focado muito naquilo e todo mundo está nos acompanhando, né? Os perfis são abertos e está todo mundo vendo e a gente tem que ter cuidado. A Bíblia diz para o adolescente que o nosso equilíbrio, né? Filipenses 4:5, se eu não me engano, o nosso equilíbrio, a nossa moderação tem que ser conhecida diante dos homens. Então, quando você se expõe de alguma maneira, será que você está trazendo moderação? Será que você está sendo equilibrado nas redes sociais? Então, a gente tem que ter atenção em relação a isso. Através das redes sociais, através da internet, é possível aprender alguma coisa de música? Pessoa que nunca teve um contato com música, pode ter esse primeiro contato na internet, maestro? Nós temos visto que muitos músicos têm utilizado de redes sociais para chamar a atenção e ensinar gratuitamente
tocarem algum instrumento, aprenderem algum instrumento, aprenderem a parte do canto, entendeu? A rede social, eu posso colocar que ela é maravilhosa quando utilizamos de forma, que bem utilizada aqui pela nossa irmã Marcelene, moderada. Não é? Toda moderação tem que ser posta ali. E a música, ela é muito divulgada na rede social e tem sim, tanto como aprender algum instrumento, como também aprender a cantar pelas redes sociais. Ok, por falar em internet, em interatividade, a gente chama você que está em casa para que você venha participar, deixar sua mensagem, seu depoimento, sua dúvida, através do nosso WhatsApp, que é o 991774828. O WhatsApp da gente mudou o número, então para fixar aí, para você que está em casa nos acompanhando, agora é o 991774828. Manda aí sua mensagem, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. E agora eu quero agradecer aqui a participação do Ricardo Henrique, ele que tem 16 anos e participa do Congresso pela 4ª vez. Sim. Obrigado pela participação aqui no nosso programa, Ricardo. Volte mais vezes e aproveite bastante o Congresso. Amém. Seja um marco na sua vida. Sim. Quer deixar algum recado para os adolescentes? Algum convite, alguma coisa? Sim. Quero convidar você que está em casa para vir ao Congresso de Adolescentes. Ontem foi uma bênção e hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo ele irá falar ao seu coração. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Também queria agradecer a Faiana Cristina. Ela tem 16 anos também e é o 3º congresso que ela participa. Obrigado por nos ajudar. Eu que agradeço. E eu convido também a todos que venham fazer a sua participação no nosso congresso. E a gente está lhe esperando. Você vai ser muito bem-vindo. A gente se despede, né, dessas duas vozes nesse bloco do programa, porque no próximo bloco teremos mais outras 2 vozes para nos ajudar aqui, a parte, né, da equipe do Louvor que está participando desse congresso tão abençoado. Agora vamos a um rápido intervalo e vamos ao intervalo com mais música. Vamos escutar um pouco mais dessa equipe de louvor tão abençoada que está nos ajudando, né, a nos levar em louvor e adoração até a Deus. Fique atento, né, e preste atenção na letra da música. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Pelo fogo, curando todo o meu ser, confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pois bem, estamos de volta com mais assunto do dia. Está aqui parte, né, da equipe de louvor. A gente apresentou no bloco anterior 2 vozes. Tem 2 novas vozes aqui participando, né, falando um pouco mais sobre o congresso, sobre a experiência, né, do congresso. Tem a Jade Medeiros, ela que tem 17 anos, já é o 4º congresso que ela está participando. Veio ontem aqui no nosso programa, gostou tanto, né, Jade, que veio hoje mais uma vez para encorajar os adolescentes que estão em casa. Vale muito a pena participar do congresso. Vale a pena participar do Paz do congresso. Senhor. Paz do Seja Senhor. bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vale a pena participar do congresso. É uma experiência única que nós temos, né, com Deus.
e de poder estar ali com os irmãos e se fazer presente na presença de Deus. Tem o Guilherme Fidelis, que é o primeiro congresso que está participando, Guilherme. Isso, Paz do Senhor. Paz do Senhor. O que é que você está achando desse primeiro congresso? É uma alegria imensa, porque quando eu entrei, eu disse assim: Jesus, eu quero que nesse congresso o Senhor use os teus servos e que fale comigo. E realmente isso está se cumprindo. Que ele tem falado grandiosamente aos nossos corações. Como ontem foi uma bênção, né? Lá no culto, nós adoramos ao Senhor e ele se fez presente em nosso meio. Hoje, né, além do congresso, a gente também está falando sobre o uso das redes sociais. E o Guilherme Fidelis eu não conhecia pessoalmente, né? Não tive o prazer de conhecer ele antes. Estou conhecendo hoje, mas através da internet já conhecia o Guilherme Fidelis, através de uma canção, né, que ele louvou no Templo Central, e essa canção ela foi muito compartilhada por muita gente nas redes sociais. Aí você vê, né, maestro, a importância dessa ferramenta quando ela é bem utilizada. Não conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora, é um prazer conhecê-lo, mas já ouvi ele cantar na internet. Claro, o Guilherme Fidelis, né, teve um dia que ele foi cantar, né, o nosso pastor concedeu a oportunidade para ele cantar o hino que talvez seja um dos mais acessados nos vídeos da Rede Brasil, dentro da página da Rede Brasil, no YouTube e em outras redes. O Pai eu confiarei. E através desse hino, muitas pessoas chegaram para mim, até de outras denominações, até de pessoas não evangélicas. Eles disseram que lindo, esse hino me tocou, esse hino falou ao meu coração. E aí a gente vê a importância da rede social em divulgar o reino de Deus através, né, de talentos que Deus tem levantado na sua casa. E o Guilherme, né? Será que ele tinha a noção da proporção que esse vídeo poderia ter tomado, né? Você se alegra em ver tanta gente sendo abençoada através de você, que você, querendo ou não, né, foi um instrumento muito importante para muitas vidas. Sim, eu não esperava que o vídeo tomasse essa proporção, até porque ele, vamos dizer assim, tomou um crescimento enorme. E muitas pessoas já chegaram para mim e disseram que, através daquele hino que eu cantei, claro, honra e glória para o Senhor, mas que através daquele hino Jesus falou com ele e que ele estava esperando aquela resposta há semanas, meses, dias, e que através daquele hino Jesus falou com ele. Tão jovem, né? 14 anos. Quando a senhora vê, irmã Marcilene, né, um adolescente, né, no começo dessa adolescência, sabendo a importância que tem nas mãos de Deus, alegra muito ao coração. Você que é conselheira, né, do Departamento de Adolescentes da igreja, como é que a senhora enxerga, né, esse depoimento, essa fala, esse reconhecimento da dependência de Deus, mas que ele também foi muito importante, um instrumento nas mãos de Deus para abençoar tanta gente? Eu fico muito feliz, eu me alegro no Senhor em ver Guilherme aqui, em ver que ele está sendo usado desde cedo. Inclusive, ele foi, o vídeo dele foi muito, né, propagado, como ele disse, para abençoar vidas, e isso é uma bênção. Eu costumo dizer que o problema existe no seguinte sentido, de que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Então, se você usar a dose certa, é uma bênção. E foi o que aconteceu com o Guilherme, aquele vídeo, né, Guilherme? Que ele, a rede social foi utilizada de uma maneira certa, para um propósito bom, e aí foi uma bênção e vidas foram abençoadas. E eu fico muito feliz em ver adolescentes como o Guilherme e os demais que estão aqui, o que está tocando, a moça que está cantando, ele que está também cantando, está usando o talento que Deus deu para a glória de Deus, né? Porque tudo que a gente tem é de Deus, não é? E a gente é mordomo, a gente está apenas, né, usando aquilo que Deus deu. Então, o que Deus deu, um talento de tocar, de cantar, e outros que têm outros talentos, né, que às vezes não canta nem toca, mas tem outros talentos, usando para a glória de Deus e divulgando nas redes sociais. Isso é muito bom, isso é uma bênção para as nossas vidas. Jade também gosta de cantar, divulgar também na rede social? Sim, sempre que eu posso, e quando tem os eventos, eu sempre posto alguma coisa no Instagram, no Facebook, para convidar as pessoas não evangélicas também que tem ali nas nossas redes sociais para vir ao culto, para participar, ouvir a palavra de Deus, porque é algo, né, sempre bom.
Para ouvir esse hino, eu poderia pedir a capela, né? Explica para a gente primeiro, Maestro, o que é que seria cantar o hino a capela, para quem está em casa que não tem ainda essa linguagem musical? O que é que seria um canto a capela? Quando falamos de cantar a capela, existem alguns tipos, né, que falamos, mas a capela é geralmente utilizado sem um auxílio de instrumentos. A capela é só a voz mesmo, né, geralmente em grupos, ou quando a gente falou solo, então sem utilização de instrumentos, ou até mesmo alguns grupos hoje utilizam a voz para reproduzir instrumentos. Algumas coisas como beatbox, que ele utiliza a voz para dar o contorno de instrumento, mas sendo tão somente utilizada a voz. Vamos pedir licença ao Matheus, né, para escutar o Guilherme a capela, pode ser? Pode ser, Matheus? Tudo tranquilo? Pode cantar um pouquinho dessa música? Tem muita gente perguntando qual foi a música, né, que ganhou tanta proporção do Guilherme Fidelis cantando. Pode cantar a capela? Sim. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, vai me descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Olha só, que lindo, né? Glória a Deus. Alegra muito, Maestro, quando vê um adolescente assim, no início da caminhada, já com esse talento, já com essa maturidade em relação ao posicionamento perante a sociedade, perante a Deus também. Olha, alegra muito, irmão. Até quando ele está cantando agora, a gente vai fechar o olho, vai sentindo, né? Deus falar aos nossos corações. E eu creio que muitos que viram agora o Guilherme cantando, Deus também falou ao seu coração. E me alegra muito, um adolescente de 14 anos, no início, né, da sua vida, mas com convicções. Um adolescente que sabe o que quer para a sua vida, um adolescente que sabe a quem exaltar, a quem glorificar, a quem adorar, sabendo que nós somos dependentes de Deus, sabendo que o dom foi dado por Deus, o talento foi dado por Deus. Então, ele utiliza esse talento para exaltar o dono, o criador, aquele que deu o talento a ele. Aí quem não entende muito de música, né, cantar muito bem, canta perfeito, né? Quem não entende de música reconhece. Ele pode, Maestro, aperfeiçoar ainda mais, também o violão aperfeiçoa um pouco mais, a Jade também aperfeiçoa mais, ou eles ficam só aqui, né? Chegou a esse ponto, estão muito bem, cantam bem, tocam bem também, então não tem mais nada a aprender. É mais ou menos assim, né? Chegou a um certo limite, ali não sobe mais, né? Não ultrapassa aquele limite. Não, eu digo já ao contrário. É que eles têm ainda muito a aprender, porque a música ela se aperfeiçoa na prática, no estudo da teoria, do canto. No caso do Guilherme, por ter 14 anos ainda, a voz dele, a tessitura da voz dele ainda vai mudar um pouco. Geralmente, quando na tenra idade, ela é mais aguda, a extensão vocal dele, daqui a pouco vai ficando mais grave. Eu não tive essa sorte. A minha sempre ficou fina e eu acho que eu tenho um trauma por causa disso. Eu não falo grave de jeito nenhum. Mas o Guilherme, né, Deus tenha abençoado, a Jari também, que tenho visto muitos vídeos dela, sempre ali na congregação da Embiribeira, com o vocal ali da Embiribeira, participando de cruzadas da nossa igreja. O Matheus, quando começou, também é aluno ali da escola dominical, trabalha junto conosco, e o Matheus quase não sabia tocar direito, né, Matheus? Ele chegava depois, professor, deixa eu tocar,
ajude. E hoje, graças a Deus, tem desenvolvido e eu creio que ele vai aperfeiçoar muito mais para a glória de Deus. Aí tem que se dedicar, né? Além do estudo, também estuda a música, já tem essa preocupação de pesquisar, de procurar saber com outras pessoas que entendem também de música. Existe uma troca também de conhecimentos? Sim, com certeza. Porque quando a gente, né, não consegue respirar no momento certo no hino, alcançar as notas corretas, eu, particularmente, já vou logo para Everton. Everton, me ajude, o que é que eu faço nessa parte? Como é que eu faço? Sempre procurando aprender, também pesquisando na internet, mas é sempre importante. Guilherme também tem essa preocupação de estudar a música? Sim, eu tenho um desejo também de tocar violão, além do canto, né? E eu creio que assim eu consigo aperfeiçoar o dom que Deus me deu. Aí passa agora o microfone para o Matheus. Matheus, ele disse que tem vontade de aprender a tocar violão. Eu também tenho vontade de aprender a tocar violão. O que é que precisa, né, fazer? Qual é o primeiro passo para aprender a tocar violão? Além da vontade, né, que se tem. O primeiro passo para aprender a tocar violão é não desistir quando começar a tentar. Porque os dedos doem muito e muita gente desiste a partir daí. Mas se estudar sempre um pouquinho todo dia, consegue tranquilamente, em pouco tempo. A Jade falou algo muito interessante, que quando ela tem uma certa dúvida, ela recorre para quem é referência na área da música, recorre para o maestro, o Everton, que está aqui. Quando os adolescentes, né, têm uma certa dúvida, eles também costumam procurar algumas pessoas em destaque assim na igreja, procuram também o departamento, né, de aconselhamento. É muito bom ter isso, ter alguém de referência para tirar as dúvidas em relação a diversos temas, não só da música, porque quando tem dúvida na música, recorrem ao maestro. Quando tem dúvidas de situação do dia a dia, eles recorrem a quem? É muito importante que os adolescentes, como eu falei antes, que eles estão na fase de transição e aparecem muitas dúvidas, não é? E é bom, é por isso que o pastor tem se preocupado em colocar pessoas que estejam preparadas à frente dos grupos, né? E geralmente são casais, e é uma preocupação do nosso pastor com os adolescentes. O pastor tem investido muito nos adolescentes, preparado. Inclusive o departamento tem uma revista bimestral com estudos. Os pais que estão em casa também podem adquirir essa revista para que possam estar mais preparados biblicamente para responder os adolescentes. E os adolescentes, primeiro, geralmente recorrem aos pais. Mas tem assuntos, né, que os adolescentes se sentem meio até tímidos de falar com os pais, não deveriam, né? Às vezes tem um pai ou uma mãe que não é crente, né? Tem assunto bíblico, alguma coisa assim, tem dificuldade. Mas quando não recorre ao pai, recorre ao dirigente da união, ao presbítero da congregação, ao coordenador, a uma irmã mais idônea da congregação. Eu costumo dizer aos adolescentes, evite recorrer a pessoas que não têm exemplo para lidar, não é? A gente, às vezes, é cercado por colegas, não digo nem amigos, porque nem todo mundo é amigo. Amigo é uma palavra muito forte, né? E tem alguns colegas de escola, pessoas que não têm compromisso com a palavra, e é interessante recorrer a pessoas que você veja que têm algo bom para lidar, não é isso? E não procurar conselho com pessoas que não vão lhe levar para perto de Deus, não é? Tem muito tipo de conselho. Tem uma história rapidamente bíblica que eu acho muito interessante, que quando o rei Salomão, ele morreu, seu filho Roboão assumiu. E ele tomou conselho a Bíblia diz, com os rapazes, os jovens, amigos dele. Não tem problema em pedir conselho a um amigo, um rapaz, um jovem. Mas existia um conselho de anciãos ali no reino, justamente para aconselhá-lo. E ele, infelizmente, os seus amigos não deram bons conselhos, né? E ele fez conforme os conselhos dos seus amigos. Infelizmente, se deu muito mal, como a gente vê, para resumir a história. E eu acho que o adolescente tem que ter esse cuidado. A palavra de Deus tem resposta para tudo, primeiro. Se você receber um conselho que não está na palavra de Deus, não aceite, descarte esse conselho. E procure pessoas que realmente estão de acordo com a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Com toda certeza. Vou pedir licença agora aos convidados, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais assunto do dia e a gente vai encerrar também esse bloco do programa com música, né? Vocês podem ficar à vontade. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que
Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de emprego. Vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às oportunidades. Vamos conferir a primeira oportunidade de trabalho. Olha só, temos agora... Vamos conferir aqui na nossa tela 5 vagas para assistente administrativo. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 1.623 é o salário. 5 vagas para assistente administrativo. Vamos conferir juntos agora mais oportunidades de trabalho. Olha só. 4 vagas para auxiliar de cozinha, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.005 é o salário. 4 oportunidades para auxiliar de cozinha. Vamos juntos a mais vagas? Olha só, próxima oportunidade, vamos conferir. Tem 25 vagas para auxiliar de logística. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 954 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre a 18ª edição do Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E tem muita gente participando, muita gente interagindo. Vamos começar a ler as participações aqui ao vivo no nosso programa. Temos aqui a primeira participação, vem lá de Jaboatão, setor 10. É o Jurandir Ferreira, o irmão Jurandir, ele congrega no setor 10 e diz que está muito feliz servindo a Deus na igreja e fala da importância do tema abordado hoje aqui no nosso programa. Ele agradece porque tem 2 filhos adolescentes, o Jonatas e a Kailane, e é muito importante todos os conselhos que estão sendo repassados. Olha só, interessante, né? Quando a gente vê esses depoimentos, as pessoas agradecendo ao diácono e também à irmã Marcilene que está nos auxiliando, trazendo esses conselhos. É gratificante a gente ver que está servindo, né? O nosso trabalho está servindo para quem está em casa recebendo. É muito gratificante, porque a gente vê que as palavras não são em vão, né? E inclusive no departamento, quando estamos no processo de aconselhamento, a gente sempre pede para os pais estarem presentes, porque a gente conversa com os filhos, mas também conversamos com os pais. Que às vezes não é só um problema que está com o filho, às vezes precisa de uma regulagem que os pais tragam. E é muito bom que depois de um período de tempo de aconselhamento, a gente vê que tanto os filhos quanto os pais, né, melhoram e andam juntos em harmonia. É uma bênção. Por falar, tem um pai aqui muito consciente participando, não se identificou, mas fala que está sendo uma bênção um programa com assuntos pertinentes e atuais. Ele fala sobre o uso do celular. Ele sempre, né, tem a preocupação de alertar os filhos e ele também alerta aos pais da responsabilidade que tem diante dos filhos. Não devemos esperar dos professores, só dos dirigentes, o controle dos nossos filhos, né? Nós pais temos que fala aqui que saber bem o nosso papel e ajudar o filho, né, a ter o controle do uso das redes sociais. É um pai bem consciente, né, diácono? Isso é bom quando você tem um pai consciente, não é, que zela, porque isso é uma forma de zelar, não é, Marcelene, pelo futuro, porque o Marcelene falou aqui que não é só começar a aconselhar quando o adolescente já está fora do limite, e sim de uma forma preventiva. Isso é precaução. Então, esse zelo é necessário, esse acompanhamento. Os pais não podem ser indiferentes com os adolescentes. Eles precisam ser amigos dos adolescentes, para que outros amigos não venham influenciar mais do que os pais. Tem a participação de um dirigente aqui de adolescentes que não quis se identificar, mas fala que é a Joselma, né? A Joselma se identificou agora. Ela fala, né, que os pais, ao invés de se sacrificar, né, em comprar um celular de última geração para um filho, por exemplo, de 12 anos, eles deveriam se preocupar em dar livros e outras coisas, ela fala aqui, né? Ao invés de se sacrificar para isso, deveria conversar mais com os filhos,
para ter um controle de várias situações. E é muito interessante esse depoimento. É um depoimento extenso aqui da Joselma, a gente agradece a participação, mas a gente resume nessa questão do sacrifício, né, que muitas vezes os pais fazem porque os adolescentes ficam pedindo esse smartphone de última geração, porque quer ficar antenado, né, e não ficar fora de moda, entre aspas. Eu gostei muito da sugestão da Joselma, é isso? Isso, Joselma. Eu, inclusive, aplico isso em casa e aconselho os pais a fazerem o mesmo. Eu vou falar uma coisa que eu faço em casa e, de repente, pode servir para alguém, assim como o testemunho da Joselma. Eu faço algumas dinâmicas com os meus filhos, falo para os pais fazerem isso também, para um certo período de tempo, ler um certo livro da Bíblia ou alguns livros da Bíblia, e aí eu dou um livro, a recompensa é um livro secular. Então, por exemplo, meu filho, o Jonathan, está lendo uma trilogia e já está no 2º livro, e eu fiz um propósito dele terminar alguns livros do Novo Testamento e até reler, e depois eu dar o 3º livro para ele. Então, ele se apressa, ele vai com aquele propósito, porque às vezes o adolescente tem uma certa preguiça de ler, e eu sei que é cansativo, né? Para as redes sociais não tem muito cansaço, mas às vezes para ler se sente um pouco cansado, então a gente vai incentivando. Então, os pais que estão em casa, a Joselma que falou isso aí, às vezes é interessante fazer isso. Se você vê que seu filho não tem muito interesse de ler a palavra e mais interesse pelas redes sociais, então incentive a ler a palavra, sente com ele, pergunte se ele conhece determinada história da Bíblia, conte para ele. Também a gente não pode dizer para o filho, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Você tem que ler a palavra junto com ele e trazer ele para perto da palavra. E também comprar livros, né, seculares é uma bênção. E tira a criança do foco das redes sociais, né? Tira o adolescente das redes sociais. É muito importante essa dica. Ok, tem outra participação agora do Jaciel. Ele fala o seguinte, ele disse que as redes sociais ele enxerga com 2 caminhos só. Ou você usa para o bem ou para o mal. Não pode ser muito curioso nas redes sociais. Diácono, maestro, concorda com a afirmação do nosso irmão Jaciel, de Zumbi? Concordo sim com o nosso irmão Jaciel. Eu estava até quando a irmã Acelene falando, temos que ter cuidado porque precisamos formar adolescentes formadores de opiniões, não adolescentes divulgadores de opiniões de outras pessoas. Ou ele vê na rede social ali, ou vê pela internet algum conselho e ele se apega, ele gosta daquilo ali e começa a divulgar. Não, ele precisa ter o seu próprio conselho, a sua própria formação de opinião, para que ele possa, através dessa opinião correta, divulgar a sua opinião. Tem outra participação agora, a Valdênia de Barreiros, ela é do setor 12. Ela fala o seguinte, como é que os adolescentes eles devem arrumar uma amizade, né? Fazer uma amizade, tanto na rede social como face a face? O que é que ele deve observar? Como é que ele faz essa amizade? É uma pergunta interessante. É interessante. O adolescente, tem muitos adolescentes que nessa fase, né, de descobertas fica muito introspectivo. E é muito a personalidade do adolescente, né? Tem uns que são mais introspectivos e outros são mais extrovertidos. Mas, independentemente, o adolescente é bom, primeiro, procurar pessoas que comungam da mesma fé. Eu não estou dizendo que não vai falar mais com os outros, os colegas da escola que às vezes não são evangélicos. É até uma maneira de evangelizá-los. Mas para a amizade, como foi feita a pergunta, a amizade não é com todo mundo, né? E a Bíblia diz que a gente não pode ser amigo do mundo. Então, para ser amigo, devemos procurar pessoas que comungam da nossa fé, da mesma fé que nós. E para chegar perto, às vezes é só um oi, né? Às vezes você quer ser amigo daquela pessoa, percebe que a pessoa gosta da mesma coisa que você e tem vergonha. Então, vencer essa barreira da timidez, às vezes diz, oi, o que é que você gosta? De onde é que você faz parte? E aí começa aos poucos. Na rede social, também não é bom adicionar qualquer tipo de pessoa, porque existem muitos perfis fakes, né? Falsos, né? Como a gente diz. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, que tem pessoas que dizem ser alguma coisa, né? Até dizem ser evangélicos, dizem morar não sei aonde e ter feito tal curso, falar tal idioma, e às vezes aquela pessoa nem existe, é um perfil fake. E às vezes a gente, né? E falando do adolescente, ele conversa com essas pessoas que às vezes não conhece, e é um perigo, né? A gente vê que existem muitos perigos, então o adolescente tem que ter muito cuidado. Sempre procurar pessoas que comungam da mesma fé, do mesmo pensamento, e eu creio que vai ser bom para o adolescente fazer novos amigos. Ótimos conselhos. Vamos agora a mais participações. A pessoa não se identificou, mas fala que é nova convertida e congrega no setor 12. Preciso conhecer o Templo Central, né? E com essa dúvida a gente segue aqui falando um pouco mais da programação do Congresso.
Hoje tem programação à tarde e também à noite. O congresso segue até o próximo domingo. A gente lembra que o Templo Central fica ali na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro de Santo Amaro, área central ali do Recife, né? Não tem errada. Avenida Cruz Cabugá, número 29. A telespectadora que é nova convertida pode ir participar desse congresso. Pode levar a família também participar dessa grande festa, né? É um momento muito especial para a igreja. E eu ia pedir para o maestro, né, falar um pouco mais do resumo, né? Como é que o senhor enxergou a noite de ontem? Encorajar quem está em casa ainda na dúvida se vai ou não vai. Tem que ir para esse congresso, tem que participar, não é, maestro? Olha, se você quiser ter... Na dúvida, vá. Se quiser ter uma experiência com Deus, se quiser algo agradável para a sua alma, vá. Não há escolha de não ir. É fácil chegar. Qualquer pessoa que você perguntar onde fica a Assembleia de Deus, o Templo Central, elas vão te informar. E ontem os adolescentes estavam muito ansiosos, nervosos para começar o congresso, mas quando se iniciou, Deus começou a se fazer presente de uma forma tão maravilhosa, através dos louvores, através da leitura da palavra, através dos nossos cantores, né, também com um grande coral, e principalmente pela palavra dele. Ontem à noite, eu creio que Deus derramou a sua graça ali, a unção sobre as nossas vidas. E é muito lindo você ver adolescentes, né, se derramando aos pés do Senhor mesmo, chorando ali. E se você ainda não teve essa experiência, hoje à tarde, a partir das 13 horas, né, até as 21 horas, nós teremos programação ali do Congresso de Adolescentes. Então venha sentir o que nós sentimos ontem. E se você quiser saber o que sentimos ontem, venha hoje. Ok, a nova convertida, ela respondeu, é a Ladjane, né? Ela fala que não é jovem, já é uma senhora, mas ela pode participar à noite, né, com toda a família desse culto festivo do Congresso. Sim, pode. A palavra de Deus é para todos, né, abrangente, desde a criança até ao idoso. E esses dias com a exposição da palavra, claro que existe um foco nos adolescentes, mas a palavra do Senhor é para todos. Então, se ela vier, ela vai ser abençoada também. Se ela não chegar a tempo de pegar o congresso, pode acompanhar pela Rede Brasil, né, que está transmitindo. Canal 14.1, transmitindo tudo ali do congresso. Pronto, no canal 14, e caso ela não tenha essa oportunidade, né? E como o irmão falou, tem essa oportunidade das 13, né, que vai ter o culto na tarde, hoje à noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite. Então tem a oportunidade. E algumas pessoas dizem assim, não vou chegar porque eu não vou ter lugar para sentar. Mas se caso não tiver lugar para sentar, tem os telões, né, que fica do lado de fora. E por último, a Rede Brasil. Então acho que é uma grande oportunidade e a gente não pode perder. Ok, a gente fez aqui uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa, acredita que as redes sociais influenciam no comportamento dos adolescentes? Olha só o resultado. 62% dos telespectadores que ligaram falaram que sim, que acreditam que as redes sociais influenciam no comportamento dos adolescentes. E 38% falam que não acreditam que as redes sociais influenciam no comportamento dos adolescentes. Eu queria agradecer a você que participou, mandou sua mensagem, respondeu a nossa enquete. Também queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Irmã Marcilene Pereira, conselheira do Departamento de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Muito obrigado por sua participação. Agora o espaço fica aberto para um último recado. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço pela recepção da Rede Brasil, ao nosso querido pastor, nosso amado pastor Ailton, a coordenação das uniões que está na direção do pastor Sérgio, irmã Josi, e querendo dizer a todos os adolescentes que estão nos ouvindo, os pais, que os adolescentes tenham cuidado como usar as redes sociais e os pais observem que está sendo usado. E nesses dias que estamos trabalhando sobre guarda o teu coração, o adolescente guarde o seu coração. A Bíblia diz porque deles procedem a saída da vida. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente vê para que não entre nada impuro e também não saia nenhuma decisão errada. E os pais observem para que seu filho não contamine o seu coração. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Marcilene. Também queria agradecer ao diácono Everton Almeida, ele que é maestro do grande coral de adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Diácono, considerações finais, pode ficar à vontade. Muito obrigado, irmão Valson, a toda a Rede Brasil. Queremos também agradecer ao nosso pastor Ailton, o homem que nós amamos muito, respeitamos e é o nosso referencial. Assim também como o pastor Sérgio Corrêa,
que além de ser coordenador do Departamento de Uniões, também é o pastor setorial ali no setor 11 em Abreu e Lima, como a irmã Josi. Também queria fazer um agradecimento especial também ao nosso irmão Ramos, maestro, principal do Grande Coral de Adolescentes, que tem um trabalho maravilhoso junto com os jovens, adolescentes e com a orquestra, como também o nosso maestro, nosso irmão Tiago Lima, que também tem ajudado ao nosso pastor e ao irmão Ramos nesse congresso, para que cheguemos e cantemos ali maravilhosamente. Tem sempre um trabalho por trás, uma preparação. Agradeço aos irmãos, agradeço ao Valdson, que eu creio que um dia ele vai cantar comigo. Desafio aceito. E não perca a oportunidade, mas venha adorar a Deus conosco nesse congresso de adolescentes. Se não puder, acompanhe pela Rede Brasil, pois Deus tem uma palavra para as vossas vidas. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Também queria agradecer a essa equipe linda, né? Parte da equipe de louvor que está participando do congresso. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês cada vez mais. E a gente vai encerrar com música, né? Podem ficar à vontade em encerrar esse bloco do programa com música. A gente agradece a você que está em casa pelo carinho e a audiência de sempre. Teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã, ao vivo aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Até lá, se Deus quiser, um forte abraço e um ótimo fim de semana. Vamos de música. Vou seguir vencendo, meu alvo é Cristo, minha casa é o céu. Vou seguir cantando, a Deus adorando, entreguei a Ele todo o meu coração. Não posso parar, nem olhar atrás, pela fé já estou vendo a linda Sião. Choro, não há morte, não há tristeza, nem solidão. Lá só gozo e alegria, eternamente adoração. Os anjos cantam santo, a igreja canta santo,